Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Preparou-se uma solução dissolvendo-se 40 gramas de sulfato de sódio em 100 gramas de água a uma temperatura de 60 graus Celsius. A seguir, a solução foi resfriada a 20 graus Celsius, havendo formação de um sólido branco. Então nós temos esse gráfico aqui que vai nos ajudar a responder. Então vamos lá. A. Qual o sólido que se formou? Pois muito bem, pessoal. Tá vendo que ele tinha, ó, nós colocamos sulfato de sódio, 40 gramas em 100 gramas de água, a 60 graus Celsius. Então, nós temos aqui, ó, tá? Então, nós colocamos 40 gramas de sulfato de sódio em 100 gramas a 60 graus Celsius. Então, tá aqui, ó, certo? Nós estamos nesse ponto aqui. Se nós resfriamos ele até 20, pessoal, olha lá, ó. Tá vendo que a curva, ela fica aqui em cima da curva, ou seja, vai ter um precipitado. Porque ele tá perguntando, qual o sólido que se formou? Tá vendo que aqui eu só tenho sulfato de sódio e aqui, pessoal, tá vendo que eu tenho essa quebra da curva aqui, ó? O que que acontece? Vamos dizer que o sal, ele se hidrata, ele pega algumas moléculas de água para ele, então ele fica deca-hidratado. Ou seja, nós temos o sulfato de sódio aqui, e quando estamos de 60 graus até 20, houve uma diminuição. Havendo uma diminuição, olha lá, houve precipitado. De qual precipitado? Sulfato de sódio deca-hidratado. Então, a alternativa A, pessoal, a resposta é exatamente essa daqui, ó. Na2SO4 vezes, que essa é a representação de quando nós estamos falando que está deca-hidratado. Essa é a resposta da A. Tá legal? Porque também o próprio gráfico já fornece, né? Ó, tá vendo? Essa quebra representa o sulfato de sódio e essa parte aqui é o sulfato de sódio deca-hidratado. Então vamos lá. B. Qual a concentração da solução final a 20 graus Celsius? A gente tem que levar em consideração, pessoal, que nesse cálculo, o que precipitou não entra no cálculo. Por quê? Porque a gente está verificando apenas a solução, não o corpo de fundo que está lá embaixo. A gente vai largar ele lá, tá bom? Então vamos ver qual que é o coeficiente de solubilidade. Tá vendo? Ó? Coeficiente de solubilidade do sulfato de sódio deca-hidratado a 20 graus Celsius é 20 gramas do sulfato de sódio por 100 gramas de água. Então, na realidade, pessoal, nós temos quanto de solução, porque ele quer qual a concentração da solução. Nesse caso, pessoal, a gente pode calcular em porcentagem simplesmente. Por quê? A gente pode calcular simplesmente em porcentagem. Porque, gente, ele não está falando nada. Ele não está falando se é mol por litro, se é grama por litro. A gente costuma calcular aqui a concentração em porcentagem. Então, a gente pode montar de uma tal maneira. Como assim a gente pode montar? Tá vendo que ele fala, ó, dados as curvas de solubilidade e do sulfato deca-hidratado e do sulfato de sódio no gráfico abaixo. A solubilidade está indicada nos dois casos. Tá aqui, ó, que temos essa quebra. Então, nesse caso aqui, pessoal, sempre em 100 gramas de água, que é o padrão das tabelas. A gente tem que ficar ligado nisso. O que a gente pode fazer? Pessoal, nós não temos 20 gramas de sulfato de sódio dissolvido em 100 gramas de água? Então, o quanto equivale esses 20 gramas em porcentagem na solução? Lembrando, solução é o soluto, a massa do soluto, mais a massa do meu solvente. Ou seja, nós temos 20 gramas de sulfato de sódio mais 100 gramas de água. Então, nós temos um total de solução de 120 gramas. Então, nós temos que saber o quanto equivale 20 gramas de 120 gramas de solução, que é esse o cálculo de porcentagem, da concentração em porcentagem. Aqui a gente pode calcular como, então? Pessoal, nós sabemos que 120 gramas, deixa eu até fazer aqui, pegar a borracha para escrever, né?
nós temos a solução, que equivale a quanto? 120 gramas. Só para a gente não perder o cálculo. Lembrando que a solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. 20 mais 100. 100 gramas de água e 20 gramas de soluto. No caso, sulfato de sódio. Então, a gente vai fazer aqui, pessoal. 120 gramas não equivale a 100% da minha solução? É meu todo. 20% disso vale quanto? Então, a gente vai pegar, ó, 20 gramas está para x, regrinha de 3. Então, vai ficar, ó, 120x igual 20 vezes 100. Tá? Aqui a gente pode até fazer o cálculo ou não fazer, porque a gente vai ter que utilizar a calculadora. A gente pode pegar aqui, ó, x é igual, 120 não está multiplicando, passa para o outro lado, vai passar dividindo. Quanto que é 20 vezes 100? 2.000. Certo? Dividido por 120. Cortou, cortou. Pega a calculadora aí, porque aí vai ficar um pouco chato o cálculo. 200 dividido por 12 vai nos dar uma média de 16,7, que vai dar uma dízima, 16,6666666. 16,7 o quê? Por cento. Essa é a concentração que nós temos em 20 graus Celsius. Lembrando, quando ele não está pedindo nada, você vê que ele não pediu concentração molar, que é mol por litro, não pediu concentração comum, que é gramas por litro. Então, a gente só pode calcular de que forma? Em concentração de porcentagem. Tá legal? O quanto equivale essa massa no soluto dentro da minha solução? Então, 16,7%. Essa é a nossa concentração. Porque ele não especificou. Então, toda vez que tiver isso, pessoal, a gente calcula em porcentagem. Tá legal? Não é um exercício tão difícil, mas eu acho que a B, o cálculo em si, depois de explicado, ele se torna simples. Porém, para interpretar essa questão, fica meio chato, né? Por que chato? Em relação que a gente não sabe qual concentração. Então, toda vez que tiver isso e não está fornecendo, calcule em porcentagem. Tá legal? E lembre de tudo que eu falei. Primeiro, é sempre a massa do soluto referente à solução, não apenas o solvente, tá? A solução é a soma do soluto com o solvente. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? E outra coisa, se inscrevam e curtam o canal Exatamente Matemática, professora Dinan. Tá ficando show de bola aí, dá essa força aí pra gente, que 2024 nós estamos vindo com bastante novidade. Então, aquele abraço, valeu!